e aí vocês vão ler o capítulo que nós trabalhamos hoje, e depois vão ler o outro capítulo para a gente estar alinhados aí na próxima sexta-feira, que não é a sexta-feira da semana que vem, mas é a outra, não é? Contando 15 dias a partir de hoje. Então, o primeiro capítulo do livro faz parte da primeira parte do livro, que trata do chamado à instrução formativa. Então, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro é o chamado à instrução formativa, né? E aí a gente vai explicar o que é instrução formativa, mas qual é a ideia do primeiro capítulo aqui? A ideia do primeiro capítulo é mostrar para nós que a vida, de uma maneira geral, ela é, de fato, uma grande sala de aula, não é? A gente está pensando aqui no fato de que ensino e aprendizagem estão em processo 24 horas por dia, não é? Não há como não aprender com a vida. Na vida, nós estamos aprendendo o tempo todo. E isso deveria gerar em todos nós um sinal de alerta. Por quê? Porque se a vida é um aprendizado, se a gente, enquanto vive, está aprendendo o tempo todo, na ausência de instrução bíblica formativa, os instrutores da formação secular vão assumir o controle. Então, esse é o ponto aqui. Se a gente, enquanto vive, está aprendendo o tempo todo, isso se aplica aos nossos filhos, inclusive. Se a gente não tomar as rédeas da instrução dos nossos filhos, ensinando os nossos filhos instrução bíblica, formativa, ou seja, uma instrução intencional, uma instrução que propõe, que toma a iniciativa. Se a gente não fizer isso em relação aos nossos filhos, os instrutores dos nossos filhos, os instrutores da formação dos nossos filhos serão os instrutores seculares. Será o ensino secular que irá assumir o controle da formação, da educação formativa dos nossos filhos. A maioria das culturas interpretam a vida com olhos da queda, né? Com os olhos do pecado. E eles propõem essas conclusões, essa interpretação da vida de várias maneiras, né? Eles usam a propaganda, eles usam a educação, eu estou falando aqui de educação formal, eu estou falando de escola, é como se fosse o ar que a gente respira, né? A gente não consegue muitas vezes se dar conta de que está inspirando, né? Nós respiramos sem nos dar conta de que nós estamos respirando, de que nós inspiramos o ar. Da mesma forma, os nossos filhos vão aprender. Da mesma forma, os nossos filhos vão reter aquilo que está sendo passado para eles. E se a gente não instruir os nossos filhos com formação bíblica, com uma instrução bíblica formativa, não é? O secularismo, os instrutores que partem de princípios caídos, influenciados pela queda, não regenerados, vão assumir o controle dessa formação. Então, a grande questão é como os pais podem competir com o mundo para ganhar a mente e o coração dos seus filhos. Essa é a pergunta que a gente tem que responder, né? Se os nossos filhos estão num mundo caído e eles tendem a absorver tudo aquilo que o mundo caído lhes oferece. E nós, em contrapartida, devemos oferecer aos nossos filhos instrução bíblica formativa. Como é que nós podemos cativar o coração dos nossos filhos
Como é que a gente pode competir com o mundo para ganhar a mente e o coração dos nossos filhos, né? Aí o autor do livro aqui, ele propõe para a gente um caminho, né? E em primeiro lugar, né, o primeiro passo a ser dado é, segundo o Ted Tripp aqui, é identificar o inimigo e reconhecer o poder das suas tropas. Então, se a gente quer, de fato, instruir os nossos filhos de forma bíblica adequada, a gente precisa identificar o inimigo e reconhecer o poder das suas tropas, né? Vamos abrir alguns textos bíblicos aí, 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, o texto aqui não pode ser mais claro do que ele já é, né? Pedro usa aqui de palavras bem diretas, né? Bem assertivas a respeito da estratégia de Satanás em relação àqueles que são povo de Deus, né? Então, o ponto é que nós estamos em guerra, né? O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores do ar, né? O apóstolo Paulo tinha isso em mente, muito evidente, quando ele falava da natureza da vida cristã como sendo uma batalha. A gente pode dizer também que essa luta, embora seja uma luta contra potestades e dominadores do ar, né, contra principados e demônios, né, essa luta também é uma luta que acontece dentro de nós. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O que é que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo que as lutas que nós enfrentamos, muitas vezes nos relacionamentos, Tiago está dizendo que a natureza dos conflitos é uma natureza interior. O conflito surge no egoísmo do homem. O conflito surge na inclinação pecaminosa que existe no interior do homem. O próprio Tiago vai nos dizer isso no capítulo 1, no versículo 13 ou 14. Deixa eu conferir aqui. 13 ou 14. Não, versículo 14, olha. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, nós somos tentados, porque dentro de nós a cobiça é gerada. Agora, veja comigo, 1 de Pedro, capítulo 1. Um outro texto bem interessante que fala disso também. 1 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Desculpem, meus irmãos, aqui, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Você está anotando aí? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Qual é a ideia aqui do apóstolo Pedro? A ideia aqui do apóstolo Pedro é de que dentro de nós, isso é, no nosso íntimo, no nosso interior, existe uma guerra acontecendo. Não é? Há uma natureza inclinada para o mal dentro de nós, para o pecado dentro de nós, não é? E se nós pecamos, se nós estamos de alguma forma sujeitos a tentações,
a fazer aquilo que não agrada a Deus, que não traz glória para Deus, é porque há isso em nós. Então, nós estamos em guerra. Uma guerra contra principados e potestades, nós estamos em guerra contra a nossa natureza caída, não é? Então, essa batalha acontece dentro de nós também. Então, nós, cristãos, nós precisamos separar tempo para identificar os nossos inimigos espirituais e a gente precisa saber avaliar o poder e a influência desses inimigos. A gente precisa saber identificar esses inimigos e avaliar o seu poder. E a gente precisa entender que falhar nisso será colocar em perigo a alma dos nossos filhos. Falhar nisso será colocar em perigo a nossa própria alma, não é? É correr riscos espirituais, não é? É estar em perigo no que diz respeito à nossa alma, a situação, a condição da nossa alma. Então, cristãos sinceros, eles podem hospedar e alimentar o inimigo da cultura secular, por exemplo, achando que podem controlar a sua influência sobre a sua família. Muitos cristãos vivem de alguma forma cuidando dos seus filhos como se a cultura secular não fosse um inimigo. Eles chamam, convidam, abrigam, protegem o inimigo dentro de casa. Eles abrem as portas das suas casas para todo tipo de inimigo. Abrem as portas das suas casas para a cultura secular, que é inimiga de Deus, e eles fazem isso achando que podem controlar a influência dessa cultura sobre a sua família. E aí, o que acontece muitas vezes é que quando eles percebem, é tarde demais. O que a Bíblia vai dizer, por exemplo, a respeito desse tipo de atitude? O próprio Tiago vai nos dizer aqui no capítulo 4 que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Isso aqui é muito forte. A amizade com o mundo é inimiga de Deus. Então a gente não pode convidar a cultura secular para entrar nas nossas casas e esperar, por exemplo, que a sua voz ou que a voz da cultura secular não persuada os nossos filhos, que ela não mexa até mesmo com a nossa percepção da vida, com a nossa percepção da realidade, não mexa com a definição dos nossos valores. Se ela mexe conosco, como é que ela não vai mexer da mesma forma com os nossos filhos, que não têm sabedoria, por exemplo, quando comparados a nós? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber identificar o inimigo e a gente precisa reconhecer o poder das suas tropas, né? Em segundo lugar, a gente precisa nós precisamos nos tornar habilidosos em usar a instrução bíblica formativa como arma de ataque, como arma de defesa contra o inimigo da alma dos nossos filhos, né? Então a gente não só precisa identificar isso, o inimigo, o poder do inimigo, mas também a gente precisa se tornar habilidosos para usar a instrução bíblica formativa como arma de ataque e também como arma de defesa contra o inimigo da alma dos nossos filhos. Gente, a instrução bíblica, a instrução formativa, ela dá aos filhos, aos nossos filhos, princípios e absolutos pelos quais eles viverão. Esses princípios e absolutos, eles vão servir para os nossos filhos como âncoras. Né? E o que é uma âncora? Né? A gente joga a nossa âncora e se agarra ali, né? Nós estamos dando aos nossos filhos princípios nos quais eles agarrarão as suas vidas, né? Quando eles forem mais velhos, quando eles estiverem maduros, eles estarão alicerçados, eles estarão seguros. Nós estamos dando para eles
âncoras, nós estamos dando para eles um fundamento que é firme, que é de fato sólido, preciso. Não é? Então, a grande questão que a gente tem que responder é: as nossas âncoras serão esses princípios e absolutos ou serão os princípios da cultura predominante? Elas serão os princípios absolutos da palavra de Deus ou serão os princípios da cultura vigente? Não é? A cultura secular, ela é poderosa e ela não pode ser colocada em quarentena. Eu não posso dizer, olha, eu simplesmente vou isolar a cultura secular. Nós precisamos fazer muito mais do que isso. Porque a cultura secular, ela permeia tudo que existe. Não tem como não ser influenciado. E é por isso que nós precisamos oferecer a contrapartida. Nós precisamos oferecer aos nossos filhos os princípios e os absolutos da palavra de Deus. Então a gente precisa compreender a força opressiva e formadora de opinião que a cultura secular possui, a fim de que a gente empreenda, então, a instrução formativa. E a base para isso é Romanos 12. Romanos 12, 2. Vamos abrir o texto lá? Romanos 12, 2. Diz assim, olha: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, nós podemos dizer aqui que Paulo está ensinando a gente a identificar o inimigo, como a gente falou aqui. Esse é o primeiro passo, não é? O que é o século presente? Não é? De o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo aqui está falando de uma estrutura de poder maligna que governa e rege o mundo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de um conjunto de valores, não é? Que são inimigos do reino, inimigos de Deus. Então a gente precisa identificar isso, mas a gente não faz só isso. Porque a gente não pode colocar essa cultura em quarentena. A gente faz mais do que isso. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a gente precisa identificar o inimigo, mas a gente também precisa providenciar instrução bíblica formativa. A gente precisa identificar o inimigo, mas a gente precisa também ser renovado através da revelação da vontade de Deus. A gente precisa ser renovado através da informação que vem da palavra de Deus revelada a nós. Isso também é verdade em relação aos nossos filhos. Nós identificamos o mal na cultura e providenciamos para eles instrução bíblica formativa. Para quê? Para que a gente experimente por exemplo, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. À medida que fazemos isto, nós devemos estar certos da vitória por causa de um Salvador que já subjugou o inimigo. Então, o ponto do apóstolo Paulo aqui é claríssimo. Você identifica o inimigo, você transforma a sua mente pela renovação da palavra de Deus e experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Jesus Cristo já subjugou o inimigo, não é? Então, a gente precisa entender que o uso confiante e determinado dessa estratégia, ou seja, de identificar o inimigo e oferecer aos nossos filhos instrução bíblica formativa, garante o sucesso. Então, esse é um ponto importante e um ponto de encorajamento para vocês nessa noite, certo? Eu quero encorajar vocês com isso nessa noite.
Gente, é muito difícil ensinar a Bíblia para os nossos filhos, instruir conforme as Escrituras para os nossos filhos. Nessa semana, nós fomos surpreendidos aqui com o fato, por exemplo, de que a Marcela sabe o que significa a sigla, ou sei lá, não sei se eu posso chamar isso de sigla, LGBTQ+. Não é? Esse é um desafio dos nossos dias. Os nossos filhos vão ser ensinados de alguma forma, e nós precisamos prever isso. Nós precisamos identificar o inimigo e oferecer em contrapartida ensino sólido, ensino bíblico, ensino verdadeiro, mesmo que isso seja difícil. Por quê? Porque se a gente é determinado nisso, se a gente lança a mão desse recurso de forma confiante, nós podemos estar certos da vitória, nós podemos estar certos do sucesso, porque a Bíblia vai nos dizer que é assim que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6, vai nos dizer que nós ensinamos aos nossos filhos no caminho em que eles devem andar, e quando eles forem mais velhos, eles não vão se desviar dele. Então, essa é uma palavra de encorajamento. Não se desanimem, não esmoreçam, não percam a força, ainda que vocês muitas vezes percebam que não há evolução, não é? Ainda que você, às vezes, dê 1, 2 passos para frente, mas acabe dando um passo para trás com os seus filhos. Ainda que você caminhe dessa forma, aos trancos e barrancos, nós, contando com a graça de Deus, devemos saber que, ensinando os nossos filhos a partir das Escrituras, nós obteremos sucesso para a glória de Deus, tá bom? E aí, pensando nisso, gente, pensando nessa estratégia, que é identificar o inimigo e oferecer instrução bíblica formativa aos nossos filhos, em primeiro lugar, eu queria tratar com vocês de uma maneira um pouco mais detalhada como é que nós identificamos o inimigo, tá bom? Como é que identificamos o inimigo, né? Então, presta atenção. Na cultura predominante, quem é que nos instrui? Na cultura predominante, quem é que nos instrui? Essa é uma pergunta, né? A cultura secular em que vivemos entende a necessidade de saturar a todos com a sua mensagem. E você sabe disso. A gente está falando aqui de anúncios, não é? Tudo hoje é propaganda. Você não consegue assistir um vídeo no YouTube sem que você assista 3, 4 anúncios. Os anúncios estão nas redes sociais, os anúncios estão nos programas de TV, pode ser uma novela, pode ser um jogo de futebol, tudo gira em torno de propagandas. E quando nós vamos aos filmes, por exemplo, não é? O que é que acontece quando nós vamos aos filmes? Que tipo de propaganda nós vemos nos filmes? Não é? Então, essa é uma questão para a gente pensar a respeito dela. Não é? Quando você assiste, os irmãos aí com filhos em casa, provavelmente ou tem Netflix, ou tem Amazon, ou tem os dois, ou já perceberam que os filhos de vocês gostam, por exemplo, do YouTube, tem os seus canais preferidos no YouTube. A ideia é que tipo de mensagem essas coisas passam aos nossos filhos, que tipo de valores, entretenimento, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que orienta os filmes que os nossos filhos estão assistindo agora, por esses dias, né? Pense aí no último filme, no último desenho animado que os seus filhos assistiram.
não é? O que orienta? Quais são os valores que orientam esse entretenimento? Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que todos estes filmes eles são orientados por um conjunto um conjunto próprio de valores. Eles têm valores em comum, não é? Quando a gente pensa nas mídias sociais, né, e o TikTok, da mesma forma que a gente ouve, por exemplo, que ele é hipersensual, a gente também sabe de muitas crianças que aderem ao TikTok. Não é? Então, a grande questão é a cultura secular, ela tem os seus meios de saturar nós e os nossos filhos com as suas mensagens. Então, a gente precisa considerar esses poderosos mediadores de valores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um sujeito chamado Francis Schaeffer, eu gosto muito dele, disse uma vez o seguinte a respeito da arte. A arte não precisa de justificativa, certo? Eu não preciso de uma justificativa gospel para produzir arte ou para consumir arte. Eu estou falando de cinema, eu estou falando de música, eu estou falando de teatro, eu estou falando de pintura, todo tipo de arte. Não há necessidade de uma justificativa para a arte. A arte ela é válida pela beleza, mas prestem atenção. Não há arte que seja neutra. Não existe neutralidade. Tudo o que os nossos filhos assistem carrega em si mesmo a cosmovisão do artista. Querendo ou não, ainda que isso seja inconsciente, o artista em questão, ele vai demonstrar a sua visão de mundo através da arte. E o entretenimento está repleto disso, certo? Repleto disso. Nós vamos enxergar a visão de mundo das produtoras de cinema, dos roteiristas, dos desenhistas, dos youtubers, naquilo que eles fazem. Então, a gente precisa considerar esses poderosos mediadores de valores, né? E eu não estou falando só do que acontece hoje, né? Isso é feito sob medida para cada geração. Os nossos filhos são cativados na faixa etária deles. Eu e vocês cativados na nossa faixa etária. Isso acontece com todas as faixas etárias. Os publicitários, eles sabem exatamente o que atrai o seu público-alvo. E quando a gente pensa aí nos nossos filhos, e nós estamos lidando aqui com a realidade de filhos até os 11, 12 anos de idade, nós estamos falando de um grupo que consome muito. Então, de fato, os publicitários, eles querem o coração dos nossos filhos e eles sabem como atingir o coração dos nossos filhos. Então, as ideias formadoras de opinião, elas requerem intenção, elas requerem interação por um longo período com alvos de longo prazo e 100% de saturação. Ou seja, se eles querem o coração do nosso filho, eles vão saturar os nossos filhos com essas ideias, com esses valores. E é por isso que eles são tão repetitivos. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Então, pensando nisso, eu quero que você pense também no que é o que é que esses mediadores de valores ensinam? Quais são os seus valores, né? Prestem atenção. É a mesma mensagem para cada geração, mas feita sob medida para atender os gostos de cada uma delas. Nós estamos falando aqui de valores caídos. Nós estamos falando aqui daquilo que a serpente disse a Eva, mas nós estamos falando
que essa mesma mensagem, ela é distribuída de maneiras diferentes conforme cada geração, certo? Então, a mensagem principal, a mensagem de destaque é o eu. É o eu mereço. Eu quero. Eu vou ser feliz se eu tiver isso, se eu for assim, se eu puder me expressar dessa forma, se os meus pais forem assim, eu não posso viver sem, eu não posso viver se eu não tiver isso, eu não posso viver se eu não puder me relacionar dessa forma. Essa é, em essência, a mensagem secular. É a mensagem que coloca o eu no centro, que coloca o homem no centro. E os mensageiros, eles dizem isso a nós e aos nossos filhos o tempo todo, não é? E quando eles dizem isso, eles estão dizendo, por exemplo, o que é que nós devemos pensar a respeito da vida. Eles estão dizendo o que é que nós devemos pensar a respeito de nós mesmos. Eles estão dizendo a respeito do que é que nós devemos pensar a respeito das outras pessoas. Eles estão dizendo o que é que nós devemos pensar a respeito de Deus. Agora, pensem que é exatamente isso que esses publicitários do secularismo estão ensinando aos nossos filhos. Preste atenção, você leva o seu filho na igreja, você tenta ler as escrituras para os seus filhos, vocês muitas vezes se reúnem em torno da mesa e oram em família com os filhos de vocês, mas tem gente querendo dizer para os filhos de vocês quem é Deus. Tem gente querendo dizer para os filhos de vocês o que é a vida, qual é o propósito da vida, qual é o sentido da vida. Tem gente querendo dizer para os filhos de vocês qual é a identidade deles. E é a respeito disso que nós devemos estar atentos. Não é? Então, a cultura predominante tem ensinado aos nossos filhos, por exemplo, que a autoridade, os valores tradicionais são repulsivos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês já viram, por exemplo, como o adolescente dos nossos dias trata alguém mais velho? Vocês já viram, por exemplo, como o adolescente dos nossos dias olha com desdém para tudo aquilo que é antigo, para tudo aquilo que é tradicional? Vocês já perceberam, por exemplo, como a cultura dos nossos dias demoniza o que é tradicional, o que é antigo, o que representa a autoridade e idolatra, cultua o que é novo? Pensem nisso. Agora percebam, por exemplo, onde é que as escrituras se enquadram nisso. As escrituras se enquadram naquilo que é novo ou elas se enquadram naquilo que é antigo, tradicional e autoridade? E a figura do próprio Deus? E a paternidade e a maternidade? Então perceba o que as pessoas estão ensinando para os nossos filhos. Perceba o que elas estão ensinando para os nossos filhos. Conforme a cultura secular, a autoridade, os valores tradicionais, eles são, sim, repulsivos. E a cada geração que passa, as crianças precisam de mais e mais incentivo para que elas possam interagir de alguma forma com as autoridades. As propagandas nas redes sociais, nos programas de TV, nos filmes do streaming, as propagandas, elas oferecem para os nossos filhos significado. Não é? E qual é o significado da vida? Qual é o significado da vida? Existe significado fora da pessoa de Jesus Cristo? Existe identidade real, de fato, fora da pessoa de Jesus Cristo? Visto que nós fomos criados à imagem de Deus, e é Jesus quem nos ensina a ser a imagem de Deus como deveríamos ser, porque ele é aquele que sendo homem, obedece completamente ao Pai. Então, existe significado fora da pessoa de Jesus Cristo, mas as propagandas têm dito aos nossos filhos o que é
encontrar significado na vida, sentido. Eles têm procurado dar identidade para os nossos filhos. Eles têm dito para os nossos filhos, por exemplo, o que é o prazer, não é? O hedonismo, uma vida pautada, dirigida, direcionada pela busca do prazer, não é? As propagandas, por exemplo, nos filmes, em tudo que há, tem dito aos nossos filhos que eles serão felizes se eles tiverem tais roupas, que eles serão felizes se eles experimentarem determinadas coisas, não é? Então, prestem atenção nisso. Todas as coisas materiais que o mundo difunde por meio de propagandas criam nos nossos filhos um apetite carnal, um apetite desordenado, que nunca pode satisfazer criaturas criadas por Deus. Gente, os nossos filhos foram criados por Deus. Os nossos filhos são a imagem de Deus. Os nossos filhos, assim como todo homem, foram criados para a eternidade. O que foi que Jesus disse à mulher samaritana? Se você beber da água que eu tenho para dar, você jamais terá sede. Não foi isso que Jesus disse à mulher samaritana? Quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Por que que isso é assim? Porque nós fomos criados para o eterno. Porque nós somos criados para a eternidade. Agostinho chegou a dizer que há um vazio dentro de nós, depois Pascal disse isso, do tamanho de Deus. A nossa alma só encontra descanso quando ela repousa em Jesus Cristo. Essa é a realidade que nós somos, porque, diferente dos outros seres criados, nós somos seres, de alguma forma, transcendentes, porque fomos criados à imagem de Deus. Não é? E o que é que o mundo diz para os nossos filhos? Que não. Que eles podem ser felizes se eles tiverem isso, se eles tiverem aquilo, se eles puderem se expressar de alguma forma. É isso que o mundo diz para os nossos filhos. Então o mundo banaliza a vida. O mundo afasta as pessoas de Deus. Não existe neutralidade. E qual é o resultado disso? O resultado disso é uma geração cínica. É uma geração sem valores transcendentes. É uma geração que quer sobreviver através de qualquer meio que sirva aos seus próprios apetites. É uma geração de jovens deprimidos, é uma geração de jovens inquietos, é uma geração de jovens críticos, argumentadores, é uma geração de jovens desmotivados, é uma geração de jovens indiferentes às outras gerações anteriores. Esse é o resultado do secularismo nos nossos dias. Gente, eu comecei dizendo que o mundo é uma sala de aula, não é? A vida é uma sala de aula. E aí a gente precisa dizer que a sala de aula do mundo é uma sala de aula enganosa. É uma sala de aula enganosa. Prestem atenção. Qual é a sala de aula da vida moderna? Né? A sala de aula da vida moderna, muitas vezes, é o sofá confortável das nossas salas. Né? A sala de aula da vida moderna são as mídias sociais. É o player de música. Lá no Satélite, no ano de 2019, alguns pais me procuraram desesperados, porque o Satélite da igreja onde eu trabalhei em São José, né, nos últimos 8 anos, porque os seus filhos estavam ouvindo trap, o tal do trap. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Né? O que é o trap? O trap é uma forma sensual de rap. É um derivado do rap dos nossos dias. Né? E aí eu fui assistir algum desses vídeos no YouTube e eu fiquei assim apavorado. Porque é apologia às drogas, apologia à sexualidade imoral, incontida, é uma apologia ao materialismo, à ostentação. Pois é, a Karina está falando aqui que nunca ouviu falar. Mas a molecada lá no Satélite, de 11, 12 anos,
principalmente os meninos, porque esse trap ele é bem machista, estava todo mundo ouvindo isso. Eles pegavam um violão e eles estavam brincando de fazer uma espécie de repente, né? Você cria as rimas, né? E aí tem aquela batalha, aquela história toda, batalha de rima. Mas olha os referenciais. Gente, o negócio é pornográfico mesmo. É terrível. Então, o que eu estou querendo dizer é que as mídias sociais, o player de música, os outdoors, ou o local de trabalho, a sala de aula em que os nossos filhos estudam, muitas vezes é, de fato, a sala de aula da vida moderna. E os professores da modernidade, eles possuem a arte de tornar a mensagem divertida. Eles possuem a arte de tornar a mensagem racional, de tornar a mensagem atraente. O currículo desses caras é direcionado para cativar, prestem atenção, os ídolos que nós fabricamos no nosso próprio coração. E nós passamos um semestre inteiro aprendendo sobre ídolos. Normalmente, os ídolos são coisas boas que acabam tornando-se deuses nas nossas vidas, coisas boas que acabam tomando o lugar de Deus nas nossas vidas, né? O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. A gente pega aquilo que é bom e transforma em Deus. Isso não é diferente com os nossos filhos. E os professores da modernidade sabem exatamente disso. E eles vão tocar nesse ponto. Eles vão querer, de alguma forma, produzir esses ídolos nos corações dos nossos filhos, né? Abre sua Bíblia lá no Salmo 1. Vamos lá. Salmo 1. Esse é um salmo que a gente conhece bem, né? Presta atenção aqui no conceito daquele que não é o escarnecedor e que não deve ser como um escarnecedor, né? O salmista aqui vai dizer que nós não devemos andar, não devemos nos deter, não devemos nos assentar entre aqueles que são escarnecedores. A estes, o salmista vai chamar de bem-aventurados, vai chamar de felizes. Ou seja, nós não devemos estar com eles de uma forma que nos comprometa. Nós não devemos estar com eles de uma forma que sejamos influenciados por eles. Não devemos andar junto deles. Não devemos nos deter com eles, não devemos estar assentados na mesma roda com eles. Prestem atenção, o salmista fala aqui da presença involuntária da sala de aula dos ímpios. Os escarnecedores estão aí. Eles estão aí, nas mídias sociais, nos programas, nos streamings, onde quer que seja. E o bem-aventurado deve perceber isso e deve saber não estar com eles. Deve saber não andar com eles. Deve saber não se assentar com eles. E aí o salmista vai nos dizer, nos versículos 4, 5 e 6, que os escarnecedores terão, sim, um triste fim. Presta atenção, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Só existem dois grupos, só existem dois reinos, não existe meio termo. Nós estamos inseridos na sala de aula involuntária dos escarnecedores, dos ímpios. Nós precisamos ter consciência disso e precisamos aprender
a nos defender desse tipo de influência. Por quê? Porque a não ser que façamos isso, o nosso destino, e por que não o destino dos nossos filhos, será o destino dos ímpios e dos escarnecedores mencionados e descritos aqui neste salmo. Então, identifique o inimigo. E para a gente encerrar, nós não só precisamos identificar o inimigo, e nós já vimos que ele está aí presente, como também devemos providenciar instrução bíblica formativa. Gente, a gente está só começando, esse é só o primeiro capítulo. Não é? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, de maneira bem por cima, da importância da instrução formativa paternal, ou seja, aquela instrução que vem dos pais. Então a gente identifica o inimigo é a cultura vigente. Nós já percebemos o que ela tem dito aos nossos filhos. Nós já percebemos o que ela tem dito a respeito de quem é Deus. Nós já percebemos o que ela tem dito a respeito da vida. Né? Nós já identificamos isso. Agora nós precisamos identificar a importância da instrução formativa paternal. Né? A sala de aula da vida ela é constante, ela é estimulante e ela é abrangente. Agora, a gente precisa saber que o mesmo é verdade em relação aos nossos lares. Se a vida é um aprendizado constante, estimulante e abrangente, a gente pode dizer o mesmo em relação aos nossos lares. Percebam onde eu quero chegar aqui. Nós estamos constantemente ensinando os nossos filhos. Se a gente fala, a gente ensina os nossos filhos. Se a gente não fala, a gente ensina os nossos filhos. Se a gente age, a gente ensina os nossos filhos. Se a gente não age, a gente ensina os nossos filhos. Então, da mesma maneira que a vida é formativa, o ambiente, a ambientação dos nossos lares também é formativa, certo? Também é formativa. Então, além desse processo cultural, Deus nos chama a instruir os nossos filhos a respeito do que eles devem crer, a respeito de como eles devem pensar de acordo com as Escrituras e a respeito de como eles devem viver. E é a isso que nós chamamos de instrução formativa. O que é instrução formativa? É obedecer ao chamado de Deus para nós, enquanto pais, para que instruamos os nossos filhos a respeito do que eles devem crer, a respeito de como eles devem pensar de acordo com as Escrituras e a respeito de como eles devem viver. Isso é a instrução formativa que nós devemos aos nossos filhos. Então, a instrução formativa não é um evento, mas ela é uma vida de interação baseada na revelação da palavra de Deus, certo? Ela não é um evento, mas é uma interação contínua que acontece à medida que criamos os nossos filhos. Né? Então, a gente precisa ensinar de forma ativa a realidade de que é Deus quem define a vida, de que é Deus, por exemplo, quem define o que é valioso, de que é Deus, por exemplo, que define o objetivo pelo qual nós devemos viver e morrer. Nós devemos ensinar aos nossos filhos ativamente que é Deus quem dá o sentido à vida. Gente, mais do que corrigir problemas a curto prazo, nós devemos instruir intencionalmente de uma forma que abranja tanto a infância quanto a fase adulta, né? Muitas vezes nós somos reativos. Quando nós percebemos um problema, a gente vai lá, vem cá, filho, vamos conversar, vamos tratar disso aqui, não é assim, a gente até pega as Escrituras, ensina. A gente precisa fazer mais do que isso.
né? É lógico que muitas vezes nós vamos precisar apagar esses incêndios, nós vamos precisar, de fato, a corrigir problemas, mas a gente precisa aprender a antever esses problemas. A gente precisa aprender a agir antes, a ser, nesse sentido, proativos. Então, a gente está falando aqui de uma instrução intencional. Não é? A gente está falando aqui de instruir de forma tão intencional que abranja toda a vida dos nossos filhos, de tal forma que quando eles forem adultos, não é? Eles terão carregado consigo os valores ensinados enquanto eles estiveram conosco. Então, esse é um ponto importantíssimo. Gente, o que a gente precisa entender é que Deus fala por intermédio da sua palavra. E isso é verdade também no que diz respeito aos nossos filhos. Prestem atenção, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nosso desejo para os nossos filhos? Qual é o nosso desejo para os nossos filhos? Né? Será que a gente só deseja, por exemplo, que os nossos filhos sejam bem-sucedidos? Ou será, por exemplo, que nós só desejamos que os nossos filhos não sejam criminosos, não sejam pessoas más, pessoas ruins, pessoas que são tóxicas para a sociedade? Qual é o nosso desejo para os nossos filhos? Porque eu vejo muitos pais dentro da igreja que têm uma noção parecida de objetivo para os seus filhos, né? Alguns pais, de maneira equivocada, por exemplo, porque entendem que os nossos filhos precisam nascer de novo, isso é verdade, acham que não precisam forçar os seus filhos a irem à igreja. Acham que não precisam ensinar as escrituras para os seus filhos. Alguns pais, por exemplo, pode falar, a Mara, eu não sei se você está levantando a mão há muito tempo aqui, pode falar, Mara. Pastor, essa instrução, então, informativa... Não, formativa. A formativa seria por meio, então, de ensino, né, de forma planejada no lar, nas experiências diárias comuns. Intencional, sim. Intencional, e assim, ter com eles uma vida de oração, né? Sim. E enquanto pais, eu, pelo que eu entendi um pouco, aí o senhor pode me explicar se isso não tiver certo, a gente precisa ter essa necessidade, né, em nós, em termos assim, esperança no poder de Deus, em realizar a mudança interna neles, né? Sim. Que, enfim, acho que é... Sim, eu acho que é isso. Assim, aquilo que eu disse lá no início, a Bíblia é clara, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando ele for maior, não se desviará dele, né? Provérbios 22, versículo 6. O texto é claro, né? O apóstolo Paulo vai dizer, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que há uma promessa envolvida. À medida que a gente intencionalmente instrui os nossos filhos, nós colhemos os resultados dessa promessa. Nós experimentamos com eles a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós experimentamos com eles, quando eles forem mais velhos, que aquilo que eles aprenderam na infância fará parte da vida deles até o seu último dia. E é lógico, Mara, que isso só é assim por causa da graça de Deus. É lógico que isso só é assim porque existe milagre envolvido nisso aqui, não é? Existe, de fato, a operação do próprio Deus nesse processo. Então, sim, é um processo intencional que deve partir dos pais, certo? E que, à medida que nós somos diligentes nisso, a gente experimenta também as bênçãos desse processo, certo? Ok, pastor. Então, gente, presta atenção aqui. Qual é o nosso desejo para os nossos filhos? Qual é o nosso desejo para os nossos filhos? Muitos pais, eu vejo isso, né? Muitos pais, por exemplo,
Não se preocupam se os seus filhos namoram pessoas que não são cristãs, como se preocupam, por exemplo, com as notas dos seus filhos. Parou pensar nisso? O cara prepara o filho dele para ser o primeiro lugar do ITA, mas não está nem aí, por exemplo, se ele está namorando uma menina que tem condição de arrastar a alma dele para o inferno. Olha que coisa louca. Olha que coisa. Eu não consigo entender isso. Não é? É porque a nossa sociedade é materialista, é porque a gente mordeu a isca, é porque a gente ouviu a serpente, é porque a gente está ouvindo o que essa cultura tem para dizer para nós. Mas a grande questão é, será que nós queremos para os nossos filhos que eles amem a Deus? Será que nós queremos para os nossos filhos que eles amem a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente? Não foi isso que Jesus ensinou a respeito do nosso relacionamento com Deus? Jesus falou toda a lei, tudo aquilo que nós devemos para Deus é sustentado por dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar ao nosso próximo como a si mesmo. Esse deve ser o nosso maior objetivo para os nossos filhos, certo? Se a gente souber ensinar isso para os nossos filhos, eles vão até mesmo ser bons alunos e bons profissionais para a glória de Deus. Esse é o ponto. Não é? Porque o que é amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua mente, senão ter a Jesus como Senhor em todas as esferas da vida. Então nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. E se esse é o nosso objetivo enquanto os pais, a instrução formativa deve ter as suas raízes nas Escrituras. Ponto. Se o grande objetivo dos pais para os filhos é ensinar aos filhos a como amarem a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, então a base da instrução formativa deve ser as Escrituras. Prestem atenção. Não deve ser aquilo que o pediatra diz. Não deve ser aquilo que os psicólogos dizem. Não deve ser aquilo que o Samitiba costuma dizer. Deixa eu falar uma coisa aqui, né? Eu sei que tem muitos livros do Samitiba rolando por aí, muitos pastores até encorajam esse autor. Veja bem, ele é um autor oriental, não sabe quem é Deus. A visão de mundo dele é uma visão estranha às escrituras. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? A gente pensa nos gurus, nas super nanis da vida. Teve uma época que a super nani estava em alta, né? E muitos diziam até que ela era cristã, e até acho que ela é cristã. Agora, a questão é se ela ensina educação de filhos a partir das escrituras. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. Então, prestem atenção, Deus fala por intermédio das Escrituras. Deus fala por intermédio das Escrituras. E se Deus fala por intermédio das Escrituras, nós, enquanto pais, devemos falar. Devemos falar aos nossos filhos. Na função de pais, a nossa tarefa designada por Deus é louvar as obras do Senhor à próxima geração. Abra sua Bíblia lá no Salmo 145, 4. A gente já está no finalzinho já. Salmo 145, 4. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e enunciará os teus poderosos feitos. Então, a nossa função enquanto os pais, função designada por Deus, é louvar as obras do Senhor à próxima geração. Deuteronômio 32, vamos lá. Deuteronômio 32, 46, 47. Disse-lhes:
aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Então, olha só o que o texto está dizendo. Nós devemos dar tal importância à palavra de Deus, à revelação de Deus para nós, que devemos ensinar os nossos filhos a cumprir cada palavra contida nela. Ela deve ser tão importante para nós que nós devemos dizer aos nossos filhos que eles também devem obedecê-la. Nós devemos ensinar aos nossos filhos a obedecê-la. As nossas palavras, elas, enquanto forem palavras de Deus, enquanto ecoarem aquilo que está revelado, elas trazem vida. Certo? Nós devemos, então, fazer ecoar as palavras de Deus aos nossos filhos, mas, preste atenção, não deve ser uma repetição vazia. Por quê? Porque as palavras que dão vida, elas devem ser processadas, aplicadas e ensinadas com amor. A nossa vida também expressa a palavra de Deus. A nossa vida, muitas vezes, autoriza o nosso ensino aos nossos filhos. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que tomar cuidado de não ser hipócrita. Porque eu estou ensinando aqui e dizendo que a gente tem que sentar com os nossos filhos e ensinar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Porque senão eles vão ouvir o mundo e vão ser formados pelo mundo. Senão eles vão aprender a não amarem a Deus. Mas a gente precisa ensinar e praticar. As nossas palavras não podem ser repetições vazias. Prestem atenção, eu já disse isso uma vez para vocês. Nossos filhos são muito bons em perceber a hipocrisia. Não há relacionamento no lar que encubra a hipocrisia. Não é? Se nós formos, por exemplo, legalistas demais, os nossos filhos vão nos ver caindo em contradição. Porque nós estamos em casa, nós estamos convivendo com eles. O que eu estou querendo dizer aqui é que as nossas palavras devem ser autorizadas pela prática. Elas devem ser acompanhadas pela prática. E agora um parêntese aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Instrução formativa bíblica não é a mesma coisa que disciplina, tá bom? A gente vai falar de disciplina um pouco mais para frente. Não é a mesma coisa. A instrução formativa, ela deve acontecer o tempo todo. A disciplina, ela deve ser aplicada somente quando o comportamento precisa ser corrigido, não é? Se a única hora que a gente instrui os nossos filhos é quando eles precisam de disciplina, pode ser que eles não ouçam a nossa instrução por medo da disciplina. Porque isso acontece, né? Olha, nosso filho pecou, errou, a gente chama o nosso filho para disciplinar os filhos, aí manda um sermão. Ó, isso está errado, Deus não gosta, e não sei o quê, aí abre as escrituras, a criança sai chorando do quarto, aquela coisa, né? Como eu já vi muitas vezes acontecer em sermão de conselheiro de adolescente em igreja. Né? E aí, se a gente faz dessa forma, a gente está afastando os nossos filhos da instrução, porque eles vão associar instrução à disciplina sempre. Né? A nossa instrução formativa, ela deve ensinar, inclusive, que a disciplina é parte do método de Deus para que os pais proporcionem para os filhos proteção, direção, segurança, bênçãos, não é? Então, disciplina sem instrução formativa vai, de alguma forma, lançar sementes de confusão e rebeldia
nos nossos filhos. Então, não é a mesma coisa, né? A disciplina, ela vai fazer parte do conjunto, né? Ela faz parte da instrução formativa. Aí eu termino dizendo que, perguntando assim para vocês, né? Já que a gente está falando desse ensino intencional aos pais, aos filhos por intermédio dos pais, né? O que é que você, pai, pensa a respeito da Bíblia? Né? Porque esse é um ponto importante. Por que eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos? Por que eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos se eu não amo as Escrituras? Então, o ponto é, o que é que você, pai, pensa sobre as Escrituras? Muitas pessoas veem nas Escrituras um livro de condenação, admoestação, culpa, ameaças e julgamento. Mas nós, cristãos, devemos entender que as Escrituras são para nós a revelação de um Deus misericordioso e gracioso. Precisamos entender que as Escrituras são a revelação do Deus misericordioso e gracioso para uma humanidade caída e arruinada. E os nossos filhos se encontram nessa condição, a não ser que eles nasçam de novo. Então, as Escrituras são fundamentais para os nossos filhos. Então, a gente precisa ensinar nossos filhos a amarem as Escrituras, e a gente precisa ensinar os nossos filhos a amarem as promessas e advertências das Escrituras. A gente precisa falar aos nossos filhos sobre a nossa pecaminosidade e precisa falar aos nossos filhos sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Os nossos filhos precisam saber que a lei de Deus é mais doce do que o mel, como o salmista vai nos dizer no Salmo 19 e também no Salmo 119. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem as Escrituras, e a melhor maneira de ensinar os nossos filhos a amarem as Escrituras é nós mesmos amarmos as Escrituras. Eles nos verão ansiando por ouvir das Escrituras, eles nos verão ansiando por entender as Escrituras, e assim eles aprenderão que as Escrituras são valiosas, tá bom? E aí a gente encerra assim hoje, tá bom? Daqui a 15 dias a gente vai continuar falando de instrução bíblica formativa, e eu queria saber aqui se alguém quer compartilhar alguma coisa, quer fazer uma pergunta. Esse tempo é um tempo de interação, tá bom? Vamos lá. Luciana, foi a Luciana que falou, né? Que glória a Deus por isso. A disciplina é bíblica, né? Exatamente. Foi o Marcos que falou, né? O marido dela. Exatamente. A disciplina é bíblica. Ela vem das Escrituras. E, segundo o livro de Provérbios, é a disciplina que livra os nossos filhos da morte. E não é qualquer morte, é da morte eterna, né? A disciplina ela é um meio de a gente tornar o coração dos nossos filhos sensível à admoestação, à autoridade, não é? E a única maneira dos nossos filhos entenderem que eles precisam submeter, inclusive, à autoridade de Deus. Filhos que não são disciplinados não se submetem aos pais, não se submetem a Deus. Mas a gente vai falar disso num outro momento. É isso mesmo, é um mandamento, né? Pais que não disciplinam os seus filhos aborrecem os seus filhos, né? Deus nos disciplina porque nos ama, né? Provérbios capítulo 3 e Hebreus capítulo 12. Gente, a gente falou um monte de instrução formativa, né? A gente não pormenorizou isso, né? A gente não disse, olha, é assim, é daquele jeito. A gente vai tratando disso à medida que a gente vai caminhando. O ponto aqui nessa noite é
a gente precisa tomar a iniciativa de instruir os nossos filhos na sua formação. Nós precisamos formar os nossos filhos com a palavra de Deus. Porque se a gente não fizer isso, eles vão ser formados pela cultura secular que odeia a Deus, que é inimiga de Deus. É esse o ponto aqui nessa noite. Certo? O Gustavo está falando aqui também.